Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. 2 mortos e 3 feridos à bala no bairro do Ibura. Rapaz é fuzilado no bairro de Peixinhos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 2 de agosto de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. De ontem para hoje no estado, nas últimas 24 horas, foram registrados 9 assassinatos. 5 dos homicídios ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. Este ano em Pernambuco já foram registrados 1.986 assassinatos, sendo 1.109 no interior e 877 no Grande Recife. Presa a quadrilha que roubava pneus na região metropolitana do Recife. A notícia com o repórter Michael Carvalho. Ao todo, 10 pneus foram recuperados. Segundo a polícia, há pelo menos 2 meses, eles eram levados para uma casa no bairro do Jordão, depois de serem furtados de vários carros nas ruas do Recife. Tudo planejado por 3 pessoas: uma mulher de 23 anos, um homem de 18 e um adolescente de 15. O rapaz completou 18 no domingo, mas na sexta-feira, dia da apreensão, ainda estava com 17. Por esse motivo, ainda foi enquadrado como adolescente e responderá pelo ato infracional. A delegada Stephanie Almeida conta qual era o papel de cada um deles. Ela dirigia, eles iam até o local, saíam de forma aleatória, procurando veículos que possibilitassem essa subtração dos pneus. Ela ficava no volante, dirigia, e os menores desembarcavam do veículo e furtavam os pneus. Os 3 são apenas amigos e confessaram a prática de 10 furtos. Ainda de acordo com a delegada, existia preferência por pneus de modelos específicos. Pelo que a gente vem levantando e verificou, um padrão nos registros e nos furtos noticiados aí pelas mídias sociais, era uma preferência pelo veículo Onix, devido à popularidade do veículo, é mais fácil a comercialização das peças desse modelo. A mulher passou por audiência de custódia, foi autuada por furto majorado e liberada pela justiça com uso de tornozeleira. Já os 2 rapazes, de 15 e 18, ficaram à disposição do Ministério Público. A investigação continua para identificar as vítimas e os receptadores. Michael Carvalho para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Agora a gente chama a repórter Diandra Monteiro. Ela traz novidades do caso Heloísa, a menina morta em Porto de Galinhas. Quem vai explicar mais detalhes pra gente é o advogado Sóstenes Rocha, que é aqui do Gajop, que está prestando todo o apoio jurídico à família da menina Heloísa. Que mais um inquérito apontou? A autoridade policial solicitou ao judiciário da cidade de Pojuca o afastamento cautelar, as funções fins do policial militar, visando ele não ter contato direto com nenhuma das testemunhas. O inquérito também aponta que foi feita uma perícia e identificou realmente que não houve aquela troca de tiros, Então bate muito com o depoimento das testemunhas. Isso, foram feitas algumas perícias, tem tanto a prova testemunhal como a prova técnica, são as perícias, constataram que não houve troca de tiros. Diferentemente do que os policiais alegaram na sua defesa, desde o início, desde o fato e durante as investigações, o inquérito concluiu que não houve troca de tiro. E mais policiais que estavam na ocorrência também serão indiciados? Como é que entra a situação? A princípio, não pelo crime de homicídio. Com relação ao crime de homicídio doloso, o dolo eventual, só um policial foi indiciado. Era um dos policiais que estavam na primeira viatura. Foram 2 viaturas que participaram dessa operação nesse fatídico dia, e um dos policiais da primeira viatura que foi indiciado. O inquérito também dá conta de indícios de fraude processual. Esses outros policiais podem sim responder pela fraude processual no inquérito penal militar, que é um processo administrativo na corregedoria que apura a conduta dos policiais, que também está em tramitação. Acredito que em breve ele será concluído também, bem como esse inquérito policial militar. Diandra Monteiro, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil.
O senhor José João da Silva, de 52 anos de idade, profissão não informada, foi assassinado a golpes de faca peixeira na rua Padre Antônio Vieira, na Coab, no Recife. O suspeito do crime, Wellington Torres da Cruz, de 43 anos de idade, um ambulante, foi preso logo em seguida pela Polícia Militar, encaminhado ao DHPP, onde foi autuado em flagrante. O corpo de José João da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. A mulher Fabiana de Assis Azevedo, com 35 anos de idade, foi assassinada com disparos de arma de fogo por trás da casa dela, na rua Cisenando Nabuco, rua da Linha, no centro, em Paudalho. O crime praticado por elementos desconhecidos chegaram lá, roubaram a porta da casa, invadiram, arrastaram a mulher e cometeram a execução pertinho da residência, por trás da casa. O corpo de Fabiana de Assis Azevedo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal e a polícia segue investigando o caso. João Vitor da Silva, um jovem que foi assassinado com disparos de arma de fogo no açude de Zó, na estrada da Bica, em Condado. A autoria e os motivos do crime ainda são desconhecidos. Cosmo Teixeira da Silva, de 30 anos de idade, um rapaz deficiente visual, foi assassinado com cerca de 24 golpes de faca peixeira na rua 25, loteamento Bairro Novo, no bairro Nossa Senhora da Luz, em Bezerros. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, o deficiente visual seria usuário de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. Emerson José da Silva, de 31 anos de idade, foi alvejado por disparos de arma de fogo no sítio Olho d'Água, justamente no bar Hora Extra, que fica em Flores, no centro, em Flores. E segundo informações, o suspeito, um tal de Malvadão, Emerson José da Silva, foi levado para o hospital local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Momentos depois, o Malvadão foi encontrado morto na Avenida Maria Edmeia Martins Santana, também lá em Flores, e a polícia está investigando o caso. Um homem sem nenhuma identificação, trazendo apenas uma bermuda cor vinho, foi atropelado e morto na BR-101, pertinho da entrada do bairro Nova Palmares, em Palmares, na Mata Sul do estado. O acidente teria sido ele atropelado por um ônibus de transporte escolar. O corpo do desconhecido foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. 2 rapazes morreram e um outro ficou ferido em um acidente na cidade de Bezerros. Os mortos foram identificados como sendo José Rinaldo Ferreira, de 21 anos de idade, que pilotava uma motocicleta, e um rapaz que havia sido atropelado pela moto, Rafael Dantas Ramos, de 36 anos de idade. O garupa da moto, identificado apenas como Pedro, ficou gravemente ferido e foi socorrido. Os corpos de Rinaldo e Rafael foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. Um vigilante, identificado apenas como Dunga, ele morreu em um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão-pipa. O acidente fatal aconteceu na PA-103, no bairro Mutirão, em Camucine, São Félix, e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. José Wellington da Silva, um rapaz de 32 anos de idade, ele trafegava numa motocicleta pela PS-109 em Bonito, quando de repente perdeu o controle da motocicleta e bateu violentamente numa árvore. José Wellington da Silva morreu na hora e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um adolescente de 16 anos de idade, José Arturo Ferreira de Lima, ele morreu num acidente envolvendo uma motocicleta que ele trafegava em uma Kombi. O acidente aconteceu na BR-232, no bairro Insurreição, em Sairé. A namorada dele, identificada como Aisha da Silva Lima, ficou gravemente ferida, foi levada para o hospital em Gravatá e depois removida para o Hospital da Restauração. O corpo de José Arturo Ferreira de Lima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Leferson Melk Marques da Silva Santos, um jovem com 26 anos de idade, foi agredido a golpes de faca peixeira na rua São Judas ou rua Manuel Pereira, no bairro do Curado 3, em Jaboatão dos Guararapes. O suspeito, identificado apenas como Cícero, e a vítima foi socorrida na unidade de pronto atendimento à UPA do Curado. Judson Carlos Soares de Carvalho, de 39 anos de idade, residente na rua Sorocaba, no bairro do Cordeiro, foi agredido a bala num atentado de autoria e motivos não informados e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração.
Samuel Rodrigues da Silva, de 25 anos, residente na rua Projetada, em Buenos Aires. Ele foi socorrido na emergência do HR com hematomas pelo corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Everaldo de Moura Albuquerque, com 49 anos de idade, residente no Córrego da Batalha, no bairro do Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes. Ele trafegava numa motocicleta e acabou sendo atropelado por um carro não identificado e bastante machucado. Ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. 2 mortos e 3 feridos a bala no bairro do Ibura. Rapaz é fuzilado no bairro de Peixinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. E lá no bairro de Águas Compridas, no Largo do Afonso, estão ligados com a gente Léo da Banca, Claudinho do Fiteiro, nosso amigo Gabriel Divulgador, Tonho do Caminhão na Praça, por trás do Mercado Público da Encruzilhada, os gerentes do Armazém Coral de Camaragibe, Paulo e Juan, também Joaquim, Jailson, Diego e Janaína, são amigos do vigilante o Nilson, conhecido como Craúna. Em Abreu Lima estão lá a Dona Dorinha e os filhos Neemias e o meu xará Eliel. Djalma das Bicicletas, na primeira etapa do Rio Doce, em Olinda. Elisete do Jordão Baixo, a vovó de Luca. Arimateia Aldeia mora em 2 Carneiros Baixo, também está ligado com a gente, ele que é amigo do Zé do Peixe. Na rua Tupiniquins, em Santo Amaro, Zeca Pedreiro e o operador de áudio aposentado, nosso amigo Ivanildo Queiroz. Seu Val e a esposa Marlene Moreno. E em Padre Roma, Jaboatão, seu Nildo e o filho Wanderson, estudante de jornalismo, todos ligados com a gente aqui na Jornal. Um adolescente de 18 anos de idade foi agredida a bala na Avenida Professor José dos Anjos, comunidade Saramandé, no bairro de Campo Grande, por um tal de Tito, companheiro dela, que está sendo procurado pela polícia. A adolescente foi atingida no ombro esquerdo e socorrida na Policlínica Mauri Coutinho, na Campina do Barreto. O jovem Rian Vitor Alves de Lima, de 21 anos, foi agredido a bala na orla da Várzea do Una, em São José da Coroa Grande. Atentado praticado por 2 homens que fugiram na motocicleta. Rian Vitor Alves de Lima foi levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife para emergência do HR. Nidivaldo Antônio Cecílio, homem com 41 anos de idade, residente na Rua da Mocidade, no bairro de Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na Rua Maracanã, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, pela mulher Joyce, e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Givanildo José de Moura, conhecido por Preguinho, foi alvejado por disparos de arma de fogo em um bar na Praça Pública, Distrito Trigueiro, que fica em Vicência. O suspeito do atentado, Leonardo Oliveira da Silva, o Léo, está sendo procurado pela polícia, e a vítima foi socorrida no hospital local. Gabriel Henrique Valentim Barbosa, um jovem com 18 anos, residente na Rua Igarapé, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, foi alvejado por disparos de arma de fogo num atentado pertinho da residência dele, de autoria e motivos desconhecidos. Ele foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento à UPA da Sotave, de onde foi em seguida removido para o HR. Anderson Tiago Oliveira de Souza, de 30 anos, foi agredido a golpes de faca na Rua Alice Gomes, na Tabatinga, em Camaragibe, por José Genildo dos Santos, de 52 anos de idade. A vítima foi socorrida no SEMEC, lá mesmo em Camaragibe. Gilberto Silva dos Santos, de 36 anos de idade, ele estava sumido desde o último sábado, quando tinha ido pescar no Rio Una, bem pertinho da ponte à margem da BR-101 em Palmares, e ontem ele foi encontrado morto, afogado lá no rio. O corpo dele foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Agradecendo a rapaziada ligada com a gente na Jornal, em Olinda, Saulo Holanda, em Santo Amaro, Vanvan e o MC Guela. E no bairro da Mangueira estão lá o motorista Fred, os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira. Em Águas Compridas estão lá Zé do Sal e o amigo Biá, da rede de supermercados, Paulo de Tarso e toda a diretoria, nova diretoria da SEASA, todos ligados com a gente, inclusive também o Segurança SL. Zuliene
Marolinda Silva Moura, de 30 anos de idade, residente no Varadouro, em Olinda, foi agredida com golpes de gargalo de garrafa pelo ex-companheiro dela, Rubens José Simões, de 30 anos de idade, e ele fez isso porque não aceita o fim do relacionamento. A jovem foi levada para o Hospital Tricentenário e foi em seguida removida para a emergência do Hospital Getúlio Vargas. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, terça-feira. Everson é da Quitanda, da primeira etapa de Rio Doce, Olinda. Ele é filho de Edilene. Zé Carlos é um ex-aluno da Escola Clotilde de Oliveira, que fica bem entrada ali de Nova Descoberta. Marília, do edifício Pasteur, também está aniversariando. Fica esse edifício no Conde da Boa Vista. Os amigos dela, Marrom das Meninas, Adriana e Cris, estão preparando uma festinha para ela. Gustavo Pelinca, este é torcedor do Náutico, ele é amigo do policial federal João Evangelista, conhecido João da Água, e também de Vitinho, que é o filho do João. O sargento Nilson, da Guarda Patrimonial, trabalha com o sargento Rocha, os dois lotados lá no Horto de Dois Irmãos. O Nilson está aniversariando. Coroa está completando 59 anos de idade. Ele mora na Rosina Labanca, em São Lourenço da Mata. Coroa é filho de Juruba. Tiago é filho de Carlos Alberto, condutor do SAMU. Carlos Alberto, que mora no bairro da Campina do Barreto. E agora os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira, o vice-presidente é o tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje o major Severino Hernandes de Souza, os sargentos Afonso Vieira Dantas, Antônio de Souza Neres, João Silva dos Santos, José Bartolomeu Soares e Silva, Ricardo Rocha Raposo e o Ciel Rodrigues da Silva. E também pensionista Leônidas Pereira Lima e Sá. A Polícia Rodoviária Federal prendeu ontem na BR-408 em São Lourenço da Mata um integrante de uma facção criminosa do estado de São Paulo. O suspeito, um ex-detento, ex-presidiário, estava portando R$115 mil sem comprovação da origem. Aí dançou. Uma mulher alcoólatra, residente em uma casa alugada no sítio Santana, zona rural de Vicência, chegou na residência cheia de bicada, totalmente descontrolada, e ateou fogo na cama que se alastrou e destruiu toda a residência. Ela e o proprietário do imóvel, que ficou aí no prejuízo, foram encaminhados à delegacia local. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Lembrando que nas últimas 24 horas no estado foram registrados 9 assassinatos. 5 dos crimes ocorreram no interior e 4 do Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 1.986 assassinatos, sendo 1.109 no interior e 877 no Grande Recife. Furtos de fios são registrados no bairro do Cordeiro, zona oeste do Recife. A ação criminosa aconteceu na rua Francisco Vita. 2 homens agiram tranquilamente no local e levaram material. Outro caso recente foi filmado por câmera de segurança na rua Professor Evaldo Altino, no mesmo bairro. Perseguição e troca de tiros em Santa Cruz do Capibaribe, no agreste do estado. 4 suspeitos foram presos com armas, drogas e munições. Com o grupo, tinha uma espingarda calibre 12 e 2 quilos de maconha. Contra um dos suspeitos já existia um mandado de prisão e o outro já teria cometido um homicídio. Segundo a polícia, eles estariam praticando vários assaltos no município onde o caso foi registrado. Dupla é presa quando tentava furtar um ar-condicionado em loja. As prisões aconteceram depois que a polícia passou perto do estabelecimento e percebeu que o aparelho estava fora do lugar. A PM então fez uma ronda na área e encontrou os suspeitos. O caso aconteceu em Caruaru, no agreste do estado. Moradores do Ibura seguraram um homem que fazia arrastão pelo bairro. Isso mesmo. Segundo testemunhas, depois de roubar uma moto, ele assaltou um posto de combustível. O frentista foi obrigado a entregar todo o dinheiro apurado. A polícia foi chamada e encaminhou o caso para a delegacia. Homem é preso por suspeita de homicídio e posse ilegal de arma de fogo em Bezerros, no agreste do estado. Com ele, foram encontradas 2 espingardas e munições. O suspeito foi encaminhado à delegacia de plantão em Bezerros.
Polícia prende suspeito de homicídio em Jardim Maranguape Paulista. O homem estaria pronto para cometer um novo assassinato quando foi abordado pelos policiais. Com o suspeito, foi encontrado uma pistola 380, além de quase 600 pacotes de maconha, 50 ziplocs da mesma droga e também 64 pedras de crack. Homem é preso em flagrante por furto de fios na Avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem. Com ele foram localizados fios de cobre, alicate, tesoura e outras ferramentas. Ele foi encaminhado à delegacia lá mesmo em Boa Viagem. Câmera de segurança registra dupla tentando furtar motocicleta na zona norte do Recife. Eles chegaram no local em uma outra moto. O passageiro desceu e tentou quebrar a ignição da moto estacionada, mas não conseguiu e fugiu sem levar o veículo. Esse caso aconteceu na rua São Caetano, no bairro de Campo Grande. 2 homens que portavam 14 papelotes de cocaína foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-423 em Garanhuns, no agreste do estado. As drogas foram encontradas debaixo do banco do motorista de um carro. Com os homens ainda foram encontradas 2 máquinas de cartão de crédito. Segundo a PRF, o motorista do carro informa que havia saído de Caruaru e levava as drogas para uma boate de Garanhuns, onde seria consumida. Os homens foram encaminhados à delegacia de Garanhuns. Carga de 400 mil maços de cigarro sem nota fiscal foi retida pela Polícia Federal em Petrolina. A ação aconteceu na BR-428. A mercadoria havia saído de São Paulo com destino à cidade de Fortaleza, no Ceará. Os cigarros e o veículo só poderão ser liberados após o pagamento do imposto devido a uma multa de R$290 mil. Homem alcoolizado e portando ilegalmente revólver calibre 38 foi detido pela Polícia Rodoviária Federal em Belém de São Francisco. O condutor realizou o teste do bafômetro que constatou a embriaguez. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. 2 mortos e 3 feridos a bala no bairro do Ibura. Elementos em um carro branco, veículo não identificado, meteram bala no grupo de pessoas que estava no espaço aberto localizado na Avenida dos Rios, no bairro do Ibura. 2 pessoas morreram e 3 outras ficaram feridas. As pessoas feridas, sobreviventes: Caio Gabriel Souza Barreto, Jonathan da Silva Cândido e Laila Eduardo Araújo da Silva. E as 2 pessoas mortas: Ana Flávia da Silva, adolescente de 16 anos, e Guilherme Bezerra Mota, 23 anos. Guilherme morreu do local e Ana chegou a ser levada para o Hospital da Restauração. A polícia está investigando o caso e atenção! Rapaz é fuzilado no bairro de Peixinho. André Felipe Gomes de Souza, com 31 anos de idade, residente na Rua do Condor, no bairro de Peixinhos de Olinda. Ele ontem, por volta das 6h30 da noite, trafegava numa motocicleta pela Rua Caruaru, em Peixinhos, uma transversal da Avenida Presidente Kennedy, quando foi emboscado e assassinado com cerca de 20 disparos de arma de fogo. Foram tiros de pistola .40. Ele foi fuzilado por homens em um carro não identificado. A informação é que ele estaria envolvido com tráfico de entorpecentes. O corpo do rapaz foi encaminhado ao IML depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.